Buenas noches! Oi, oi! Oi, Thelma, Lilian, Sandra, Daniel. Bastante gente por aqui. Olá, boa noite. Olá. Liliane, não é Lilian, Liliane. Desculpa. Pessoal, boa noite. O tema da live de hoje é a minha viagem para o México. Vamos falar de muitas coisas aqui hoje, hein? Sandra, buenas noches. Buenas, hombre. Buenas, Thelma. Lorena, olá. Olá. Pessoal, sejam bem-vindos por aqui. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Carol Reis. Antes, deixa eu só checar. Áudio tá ok? Meu Deus. Os efeitos do Instagram. O áudio tá ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Felipe. Vocês me escutam? Obrigada, Sandra. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Deixa eu me apresentar então para quem não me conhece. Eu sou Carol Reis, sou professora de espanhol. Este Instagram está para a promoção do idioma, da cultura e de toda a história do mundo hispânico. Deixei fixado aí o meu curso de espanhol. Hoje, no final da live, tem cupom de descontos. Fica por aqui. Vou compartilhar com vocês hoje, hein, as histórias da minha viagem. Quando eu usei o espanhol o tempo todo lá. E como que foi o uso de um espanhol. Muita gente fala que é um espanhol da Espanha. Mas eu tento usar um idioma o mais neutro possível, porque o meu objetivo é expandir sempre o meu espanhol, nunca limitar. Vou contar para vocês um pouco da variedade linguística do México. Vou falar de alguns preços, valores, dicas. Fiquem por aqui, pessoal. Deixa eu usar aqui a minha cola. Eu sempre preciso de uma cola. Vem cá, o México. Por que o México? O México sempre foi um sonho pra mim. Eu fiz a minha viagem dos sonhos. E essa viagem, ela era desejada há muito tempo, desde a faculdade, quando eu estudei bastante sobre as civilizações pré-colombianas, a história da colonização, a história da independência, o México atual. Muitos alunos por aqui precisam do México atual. Eles não querem saber muito de história, eles precisam saber sobre a variedade mexicana, porque usam muito no trabalho, principalmente o pessoal... não posso falar o nome das empresas aqui, né? Mas empresas relacionadas à engenharia, à TI e empresas relacionadas à tecnologia. Além disso, eu tenho alunos, eu tenho um exemplo concreto aqui de uma aluna que está no Chile. Não posso falar o nome de nada, ai que difícil. Ela trabalha com toda a Latam, inclusive pessoas que estão usando o espanhol da Espanha, e ela precisa usar a variedade mexicana, argentina, colombiana, a espanhola, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E olha que legal. Enfim, o México é super importante no mundo hispânico. O México é um país bastante importante aqui na América, em especial na América Latina. Enfim, motivos não faltavam para eu querer fazer esta viagem. Não só pelo aspecto, então, histórico-cultural, mas também pela utilidade da variedade mexicana. Além disso, as comidas, as músicas, a arte mexicana, isso também sempre chamou muito a minha atenção. Culinária, arte, músicas, e o principal é o Caribe, né, gente? Pensa numa mulher que gosta de praia. Me chama que eu vou, meu amor. Eu adoro uma praia, eu adoro pé na areia, água de coco, a caipirinha, a cervejinha.
O México, o Caribe mexicano, promete muito e entrega tudo. Pensa num dinheiro bem gasto. Se você tá querendo ir pro México com esse enfoque, pensando nas praias, vale cada centavo. É tudo o que prometem e muito mais. O Caribe é incrível, incrível. É a segunda vez, eu propus há alguns anos para mim mesma que eu ia conhecer mais a América Central. No passado eu estive na Colômbia, San Andrés, Cartagena, Bogotá. E este ano fui para o México. A América Central está como eu digo, está me encantando. Vale muito a pena conhecer aquela região do Caribe, viu, gente? E os preços, principalmente na Colômbia. A live é do México, mas os preços na Colômbia são melhores, tá? Enfim, foi uma viagem que valeu muito a pena. Uma viagem muito desejada por diferentes motivos e que entregou tudo. O México entregou tudo. Deixa eu seguir por aqui pra vocês. Deixa mais. Vamos começar pelo começo. O que precisa para ir para o México? Precisa de um passaporte. Lá não é como no Chile, na Argentina, que a gente consegue entrar só com uma identidade, não. Você vai precisar de um passaporte. Atenção, hein? A validade do seu passaporte. E tem um detalhe importante. Dos brasileiros agora é exigido o visto de turista para o México ou um visto de turista para os Estados Unidos. Eu preferi renovar o meu visto para os Estados Unidos do que tirar um novo visto que iria valer só no México. Achei mais inteligente, pensando na minha vida, né, gente? Algumas vezes eu vou para a Ásia e os Estados Unidos é um lugar legal de parar quando a gente tá indo para a Ásia. Então, renovei o visto dos Estados Unidos. Que mais? Você precisa de dinheiro, obviamente, né, gente? Também um seguro-saúde. O dinheiro você pode levar em peso mexicano, dólar. Lá, os passeios todo o México, tá, gente? É muito dolarizado. Eles são limítrofes com os Estados Unidos. Então, lá a gente encontra muito estadunidense passeando. Tudo muito dolarizado, porque o dólar lá gira com muita tranquilidade. Inclusive, isso reflete também na comida e na língua. Vocês sabiam que nós, quando vamos falar da variedade mexicana, a gente trata de um ponto que é o Spanglish ou Spanglish. Já escutei das duas maneiras, que é a fusão do espanhol com o inglês. Isso a gente encontra na prática, na hora de viajar. A influência dos Estados Unidos, imagina, se já é forte para nós que estamos aqui no Brasil, imagina para o México que tá lá do lado. Então, dinheiro você pode comprar o peso mexicano ou levar dólares diretamente. Não é uma propaganda, mas eu gosto bastante do banco da Wise. A gente usou lá o tempo todo, usamos dólares também. Sobre o roteiro, nessa viagem eu fiz a Riviera Maya e também a Cidade do México, mas, pessoal, o México é gigante, ele vai desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Há muita coisa para fazer lá, que pena, eu não tenho tanto tempo, nem tanto dinheiro para conhecer o país todo, mas eu vou falar aqui da Riviera Maya e da Cidade do México, mas saibam que do outro lado, do lado do Pacífico, há praias imperdíveis também. Bom, dizem que são imperdíveis e eu acredito, porque é uma região muito bonita. Além disso, todo o interior do México também oferece passeios turísticos. Tem muita coisa para fazer. Pessoal, é um país rico, mas rico mesmo. Deixa eu contar para vocês uma coisa. O México, obviamente, né, nós temos os povos originários. As pessoas já estavam aqui antes que os europeus chegassem. Mas o México, ele se destaca como é que eu posso dizer? Pelo desenvolvimento da cultura maia. Era uma cultura muito desenvolvida, muito sofisticada já para a época. Então, eles tinham o seu próprio governo, a sua própria moeda, o seu próprio idioma. E
se espalharam por todo o território mexicano. Então, há muitas ruínas maias por todo o México. Nós fomos na Riviera, principalmente por causa das praias, né, gente? Para ver a cultura, mas também por causa das praias. E aí o que acontece? O Caribe maravilhoso, águas cristalinas, a praia, a água é quentinha. Mas, atenção! Confiram bem, né, para quando vocês forem ao México, toda a questão das datas. No México há o sargaço, que é uma sujeira, assim, são as algas, né, do mar que vêm e se depositam assim na beira da praia. Dizem que fede muito, não é legal você ir nessa época. Além disso, vocês sabiam que o México tem embaixo do México 5 placas tectônicas? Pois é, pessoal. Então, essa estabilidade que a gente tem no Brasil, de nunca ter maremoto, terremoto, tsunami, porque o Brasil está inteiro dentro de uma única placa tectônica, no México é exatamente tudo ao contrário. Há 5 placas tectônicas embaixo, então tem terremoto, tem tsunami, tem furacão no México. Nada assim, nem sempre em escalas grandiosas, com muitos estragos, tá bom, gente? Às vezes o furacão ou o tsunami, ele acontece lá no meio do Golfo do México, ele nem vai chegar na costa e matar pessoas, por exemplo, não tem esse tipo de desastre. Os terremotos lá no México, por exemplo, eles são quase que diários, mas nós sequer sentimos. Juro pra vocês. Então, averiguem, né? Chequem aí a data nas quais vocês vão. Não porque vocês vão correr risco de vida, não por isso, pessoal. Porque realmente uma catástrofe assim é muito pontual, acontece uma vez a cada 20 anos. Não é nada assim, não é um filme de terror ir para o México. Mas, obviamente, se tem um furacão, mesmo que esteja, sei lá, a 100 quilômetros da costa, isso vai interferir no clima, isso vai interferir nas nuvens, isso vai interferir se você... Eu acho, gente, que quando a gente vai para o exterior, a gente tem que ir na melhor época. A gente quer aproveitar ao máximo. Imagina que você chega lá e tá chovendo. Então, chequem bem. Isso é muito óbvio, eu sei, mas o óbvio também tem que ser dito, tá? Não vai pro exterior achando que o México é um pouco parecido assim com o Brasil, que a gente sempre pode estar na praia, que não é exatamente assim que funciona, não. Talvez você até possa estar na praia, mas você não vai estar aproveitando diferente do que acontece aqui no Brasil. Eu até anotei aqui, gente, os terremotos. São 20 terremotos por mês. Na cidade do México, isso, tá? Não nas praias. São 20 terremotos por mês, mas que você nem sente. E, e são 6 terremotos ao ano, nos quais você sente ali a terra tremer, mas ninguém se machuca, não é algo grandioso, preocupante, tá bom? Inclusive essa aluna minha que tá no Chile, ela me comentou que no Chile também é assim. Na primeira vez ela ficou morrendo de medo, hoje em dia tudo começa a tremer e ela fica muito tranquila. Ela tá normal. Enfim. O que tem pra fazer lá na Riviera Maya, gente? Além das praias maravilhosas. Além das praias, há passeios de barco também. Vocês podem navegar e conhecer outras ilhas que estão ali perto, como Isla Mujeres e Cozumel. Você pode fazer também Paraçai. Isso tá no meu Instagram, hein, gente. Eu não sei se vocês sabem o que é o Paraçai. Eu não sou de uma região de praia, então eu só fiquei sabendo disso quando eu cheguei lá. Aquele passeio que você faz de lanche, vem um balão atrás e você sobe, né? É um balão, ele te eleva e você consegue ter uma visão panorâmica do Mar do Caribe. É incrível. Lá também tem muito passeio de mergulho, de cilindro e snorkel. Eu nadei com as tartarugas, gente, eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, vou gastar uma grana aqui e não vou ver nada. Ai, que lindo ver as tartarugas assim, tão pertinho. Eu acho que a questão da natureza lá no México é muito bem preservada, isso é maravilhoso. É um pouco, pra quem já foi, é um pouco como Fernando de Noronha. Em Fernando de Noronha é bem preservado e isso no México, pra minha surpresa,
eu também senti muita preservação da natureza, da vida marinha, dos animais por ali. Eu amei. Além disso, a Riviera Maya, gente, tá falando aqui de Cancún, Playa del Carmen e Tulum. São as 3 cidades mais importantes, conhecidas da Riviera. Os cenotes, gente, são estruturas rochosas nas quais a gente pode nadar, porque tá cheio de água ali, não é? E tem cenote aberto, e aí vai funcionar como um lago. Em alguns você pode nadar, em outros não. Há cenotes que são semiabertos. Eu fui a um assim, semiaberto, lindíssimo. Ai, meu Deus, dá muito medo. Mas eu achei lindíssimo. Fizemos também um passeio em cenotes fechados. E aí esse tipo de cenote, ele é uma caverna, na verdade. E aí a gente coloca o colete e submerge. E a gente fica assim, gente, ó. Queixo da água e a caverna aqui. E a gente vai nadando e observando essa formação rochosa. Gente, lindíssimo. E olha que eu tenho um pouco de fobia. Mas eu fiz todos esses passeios. Meu marido super me apoiou. E valeu muito a pena. Eu, obviamente, quando planejei essa viagem, queria conhecer os cenotes. Mas eu não esperava que eu fosse ficar tão apaixonada assim por um cenote, hein? Que mais? Muitas degustações podemos fazer lá no México. Isso é comum em lugares turísticos. Provei os vinhos mexicanos, me surpreenderam todos. Fiz também degustação de tequila. Eu acho que isso eu postei pra vocês. Fizemos vários brindes com a tequila. Eita que é difícil, viu? Solo un chupito, pero madre mía. Eu fiquei bêbada no final dessa degustação, gente. Era só um drinkzinho assim, né? Só um chupito, uma dosezinha, mas é forte e delicioso. Que mais? Pessoal, a parte arqueológica da Riviera Maia. As ruínas maias. Meu Deus, visitamos a pirâmide de Chichén Itzá. Vale muito a pena. Olha, se você for só para ver essa pirâmide, o seu dinheiro todo já valeu a pena. Essa pirâmide, ela, obviamente, é diferente das pirâmides que nós encontramos no Egito, mas é tão interessante como essa pirâmide funciona. Eu não tô querendo dar muito spoiler, porque eu sei que tem aluno que vai pro México aqui. Essa pirâmide, ela funciona como um calendário. E, dependendo do solstício que esteja havendo por ali, é possível ver imagens se projetando nessa pirâmide pelas sombras que os enfeites da própria pirâmide proporcionam. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Eu achava que eu iria me apaixonar completamente, unicamente pela parte histórica da civilização maia, mas há muita engenharia por trás do que eles fizeram. O meu marido é engenheiro, ele ficou impressionado, chocado, e enfim, o guia deu toda a explicação e no final das contas ele falou assim, não, eles não fizeram isso. Não tem condições de uma civilização tão antiga. Essa pirâmide, ela foi construída por volta do ano de 950 depois de Cristo. E meu marido assim, não é possível que em 950 depois de Cristo eles pensaram em tudo isso e eles dispunham de tanto conhecimento. Foram os ETs que fizeram isso aqui, de tão impressionante que é. Eu juro pra vocês, vale muito a pena ir a Chichén Itzá, ou como eles falam lá, Chicken and Pizza, porque tem muita gente dos Estados Unidos lá, tá, gente? Esse passeio vale muito a pena. Que mais? Outra coisa, outra dica de viagem pra vocês. Xcaret. Esse parque, ele é uma mistura um pouco de tudo. Ele é um pouco parque aquático, um pouco zoológico, um pouco parque de atrações. Eu apelidei Xcaret de Disney do México. Parece a Disney, gente, porque você vai passeando e vai vendo várias atrações, ou inclusive, né, na Disney a gente tem a Minnie,
Lá você vai passeando pelo parque e vai acontecendo uma apresentação de música ou uma apresentação, uma encenação de alguma dança ou festa cultural. É um dia imperdível estar lá no Xcaret. Porque você entra num rio submerso e atravessa o parque, você sai lá numa praia, aí quando você vai voltar, porque você quer almoçar, por exemplo, você vai voltando e aparece uma encenação, uma dança, e aí você almoça e quando você vai ver tem um outro passeio de barco dentro desse parque. E você sai do passeio de barco e aí tem uma trilha pra você fazer e você vê flamingos e araras soltos. E você fica assim, meu Deus do céu, é muita informação, é tudo muito lindo. Gente, vale muito a pena ir no Xcaret. Não é barato, hoje eu olhei o valor dele. $150 para um adulto. Uma bagatela de R$900. Isso incluso o almoço. É caro, mas vale a pena. É pra isso que a gente trabalha. Enfim, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Só, assim, o que eu achei que realmente valeu muito a pena pra você que tá indo pro México, sei lá, se semana que vem, daqui a um mês, pra quando você for. Não duvide, hein? Não duvide ir a este parque. E tem um show nesse parque. Eu não me lembro se era às 8 da noite ou às 9 da noite. É muito tarde. Mas que vale muito a pena. Pensa numa professora que chorou o show inteiro. Meu Deus do céu. O show. Gente, é muito hollywoodiano o que eu vi no México e eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada para isso. Como é bom a gente viajar, ir lá e provar e ver com os próprios olhos. Nós temos tanto pré-conceitos sobre algumas coisas e quando nós temos a experiência de ver aquilo com os próprios olhos, de viver tudo aquilo, você fica assim, meu Deus, uau! Eu tô encantada com o México, encantada. Muito tecnológico, muito moderno, muito bonito, muito interessante. É uma boa mistura entre o passado e o futuro. Eles fazem com maestria essa combinação. Eu gostei muito. Enfim. Que mais? Escrevi aqui uma coisa, gente. Deixa eu ensinar uma palavra para vocês em espanhol, ou uma maneira de dizer algo. Estou comentando com vocês que lá é bastante dolarizado e tem muito gringo. Então, meu amor, como que o gringo é? O gringo costuma ser mais tímido, o gringo costuma ser mais rico. Então, os preços lá no México são para gringo. E você tem que fazer isso daqui, ó, regatear. Regatear. Eu vou tentar escrever essa palavra aqui. Regatear. Esto es decir, tienes que pedir que te hagan precio. É o famoso desconto, gente. Não fiquem com vergonha de pedir o desconto no México. O que acontece, né? O desconto, em alguns momentos, ele é muito mal visto. Tem gente que não aceita levar alguma coisa sem desconto, fica insistindo por mais desconto. Em alguns momentos é até desrespeitoso ou inadequado. Não é assim que funciona no México. Diferente, por exemplo, de quando você vai para a Espanha. Na Espanha você não pede desconto. Aquele preço e pronto. No México, não. É muito diferente a questão dos preços no México. Gente, eu fui fazer uma corrida de táxi. Eu anotei aqui os valores. Aí eu parei o táxi e perguntei. 330... Agora eu não sei se era real, se era peso ou se era dólar. Mas eu me lembro dos valores. 330. E empecé a regatear com ele. Porque me parecia demasiado caro. E eu comecei a conversar. Mas 330? Mas você tá aqui pertinho. Tá aqui pertinho. No final das contas eu paguei 70. Eu acho que esses valores são em pesos, tá, gente? Porque... Enfim, 330 dólares não ia ser, porque era pertinho. De 330
pesos. Ele fez pra mim por 70. E não foi só no táxi, não. Na sombrinha, que a gente ia alugar na praia, numas pimentas que nós compramos lá. Tudo que a gente comprava. Feirinha eu tô falando, né, gente? Não tô falando assim de você chegar numa loja no shopping e tentar negociar o preço. Mas pra tudo a gente precisa negociar. E pensa, de 330 alguma coisa chega a 70 e a pessoa ainda tá tendo lucro. Mas é porque é esse o modus operandi do turismo lá no México. Eu não gostei muito disso. Isso me chateou. Porque tudo você tem que começar a conversar. E você fala, não, mas eu não ganho em dólar, eu ganho em real. Não, mas eu sei que não é esse preço. Vamos lá, o que você pode fazer pra mim? Aí, como é que é importante você dominar o espanhol? Porque, meu amor, o dinheiro que eu economizei pra mim e pra minha família toda, regateando ou pedindo que não sei se era um preço, não é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Eu fiquei chocada. E eu me lembro desses valores porque foi, tipo, a primeira coisa que eu regatei. Então eu fiquei bem atenta do tanto que... até que ponto a gente pode chegar, né? Talvez poderia chegar até a menos do que isso. Mas eu senti... Gente, o negócio custava 100 reais, eu paguei 20. 100 reais. E eu não sou pobre não, gente. Nem sou mão de vaca nesse nível de desvalorizar o serviço do outro ou o produto do outro. Não é disso que eu tô falando aqui. Aqui eu tô falando daquele tipo de turismo selvagem. De fazer o turista pagar mais caro mesmo e sangrar. Não tenham vergonha, não é ofensivo fazer isso lá. E pode espremer, porque o preço vai abaixar, gente. De 100 reais você pagar 20, poxa, é um pouco sacanagem com o turista também. Aí, pra você aprender espanhol, pensa bem. O meu curso vale mais do que essa economia, vale menos do que essa economia aqui que eu fiz, hein? Ai, ai, ai. O que acontece? Deixa eu ver. Tá aqui do pessoal dos Estados Unidos. Te pedem propina para todo. Esteja preparado, vão pedir gorjeta para tudo. Eles... Como convém a eles adotaram esse traço cultural dos Estados Unidos de pagar gorjeta para tudo. Esteja preparado. Há uma pergunta que mandaram aqui. Se eu achei muito caro por causa de tudo isso. Não. É o preço de uma viagem internacional. A única questão é que, como ano passado eu fui para Colômbia... Eu estava com a expectativa de que essa vibe turística no México ela fosse mais justa, vamos dizer assim. Mas enfim, eles estão colados nos Estados Unidos, eles incorporaram tudo dos Estados Unidos nessa questão linguística, cultural, dos valores. Então, pensa assim, não é, eu tô levando o dinheiro como se eu estivesse indo pra Colômbia, não. Pensa assim, eu tô levando dinheiro para essa viagem como se eu estivesse indo para os Estados Unidos. Preço de viagem internacional. Tenham isso em conta, porque se vocês vão preparados, a decepção é menor. Não vai ter nem decepção, como eu tô comentando aqui com vocês. Que mais, pessoal? Eu renovei os meus votos de casamento lá. E lá é um lugar muito lindo e muito romântico. Além de renovação de votos, obviamente, há casamentos, batizados, noivados, muitas gestantes tirando fotos pelas praias. Fica bem mais em conta do que fazer uma festa de casamento no Brasil, hein, gente? A começar, porque vai ter menos convidado e você não vai gastar muito com iluminação nem decoração, porque a praia já é maravilhosa, o mar estonteante, aquele céu azul maravilhoso, a iluminação é a do sol. Pensa bem, vai ter menos convidado, pensa bem, hein? Há muitos resorts
na Riviera Maya que oferecem esse serviço. Chequem tudo antes de comprar as passagens. Alguns resorts só deixam você renovar os votos ou fazer o casamento se você se hospedar por lá. Então fica atento, hein? Já compartilha essa dica aí com alguma amiga que você... com alguma amiga que você tenha, que tá pensando em casar. Fica muito mais barato casar no México por esses motivos, viu, gente? E as fotos, meu amor, que luxo, que luxo. É o Caribe. Casar no Caribe é muito chique. Vem cá, sobre a hospedagem lá no México. Não achei nada fora do comum para quem gosta de viajar. Tem a opção resort, tem a opção hotel, tem a opção Airbnb. Eu não gosto de ficar em resorts, porque o resort ele é igual em qualquer lugar do mundo. O resort ele tem sempre aquele... sempre, né? Aquele mesmo café da manhã, é tudo muito padronizado num resort. O resort está para as pessoas que não querem ter, no meu entendimento, nenhum tipo de surpresa, nem boa, nem má. Eles querem aquilo padrão, as pessoas querem ir para relaxar. E como o objetivo da minha viagem era completamente diferente, eu queria viver ali a Riviera Maya, eu fiquei bem na meiuca, lá em Playa del Carmen. Eu fiquei em Playa del Carmen, tá, gente? Tem um lugar que se chama Quinta Avenida, e lá é a meiuca, gente, é a muvuca. Lá tem barzinho, café, tem agência de turismo, tem shopping, tem bar para você sair à noite, muitos restaurantes, lojas, a praia está a 2 quarteirões. Eu gosto de uma coisa mais movimentada. Eu gosto de conversar com as pessoas na rua, sejam estrangeiros ou os próprios nativos, porque a gente conhece e isso é ótimo. Eu amo esse tipo de viagem. Eu gosto de ir para o exterior para conhecer as pessoas lá, para entrar mesmo na cultura e não unicamente para estar só na meiuca turística. A gente foi em um restaurante, eu comecei a conversar com o garçom, eu falei com ele que eu estava querendo provar. Aí ele falou assim, tem um restaurante bem ali na frente, amanhã você pode ir lá. Aí eu falei assim, não, eu não quero um restaurante aqui de turista, eu quero saber onde vocês aqui comem. E ele nos recomendou um restaurante bem mais distante da praia, mas com uma comida maravilhosa, impecável. E a pimenta lá no México, meu amor, te prepara porque arde mesmo. Outra dica de vocabulário para vocês aprenderem. Como é que fala pimenta em espanhol? Vocês podem falar Chile. Isso escreve igual ao nome do país. Chile, tá bom, gente? Isso quer dizer pimenta em espanhol. Então, Chile, tu pode dizer picante também. E aí, obviamente que a gente quis provar, mas eu logo parei, porque eu não tava aguentando de tanto que arde. Eu comecei até a chorar no restaurante e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tô arrependida, mas valeu a pena a experiência. Depois de muitos dias na praia, eu me acabei. Eu acho que eu conheci todas essas praias aí, não todas, mas boa parte dessas praias. Eu não fiquei em Cancún, pessoal, saibam, em Cancún é muito mais turístico do que Playa del Carmen. Cancún é o quintal de Miami, então te prepara, é mais caro e é mais gringo. Está Playa del Carmen, que tem essa vibe mais cool, mais assim, sei lá, fim de tarde, vou caminhar pelo calçadão, pela Quinta Avenida, fazer umas comprinhas, é mais patizinho. Playa del Carmen é mais patizinha, combina comigo. E Tulum, todo mundo falou comigo e eu constatei, Tulum é muito hippie, gente. Eu achei Tulum muito hippie. Graças a Deus que eu não fiquei lá, não acho que eu iria gostar, não. Enfim, deixa eu seguir aqui porque essa live já tá muito extensa. Depois de vários dias,
pela Riviera Maya, fomos para o México, DF. Pra você se preparar, hein? Pra você se preparar quando você chegar lá no DF, Ciudad de México. É uma metrópole. Então, quando você chega, tem poluição, tem trânsito, muito trânsito. E eu dei uma desanimada, porque eu tinha acabado de sair da Riviera Maya. Cheguei assim na Cidade do México, eu levei um choque. Eu me lembro que eu fiquei pensando assim, por que todo mundo me recomendou vir para cá? O que eu tô fazendo aqui? Que eu não posso acreditar que eu saí daquelas praias lindíssimas pra chegar nessa cidade aqui toda poluída. Mas tá na chuva pra molhar. Chegamos ao hotel. Eu gosto de ficar na meiuca, gente. A gente ficou de frente pro Museu de Belas Artes. E aí eu falei assim, aqui é muito grande, tem muito trânsito, esse lugar é perigoso. E não é. Ou é, mas eles estão bem preparados para que o turista não tenha nenhum tipo de problema. Muito comum, perto desse museu onde nós estávamos, muito comum ver policial para todo lado. A sensação que eu tinha era que tinha policial nascendo em árvore e caindo lá pelo parque. Gente, em um mesmo quarteirão, eu estava no hotel, minha mãe no outro, a gente foi pro hotel dela. Em um quarteirão eu vi 6 policiais e eu pensando assim, poxa, deve ser perigoso, né, gente? Mas isso não ataca, isso não chega para nós que somos turistas. Há muito policiamento no México e eu ficava assim, né, com o celular assim na mão, querendo tirar foto. E aí o policial, pode ir, minha filha, confia, vai que a gente tá aqui. Então eu me senti muito segura na Cidade do México, tá, pessoal? E fizemos um primeiro passeio. E aí, toda aquela minha tristeza no primeiro momento foi se dissolvendo e desaparecendo. Porque de verdade é uma cidade que vale a pena. É uma cidade. Pra quem gosta de natureza, chegar na cidade... Eu tô falando pra viajar, tá, gente? Eu estava na natureza e fui pra cidade. Foi um pouco choque, foi um pouco assim triste. Mas começamos a fazer os passeios pela Cidade do México. E pensa numa mulher que não parava de chorar. Gente, eu não conseguia parar de chorar na Cidade do México. Por todos os museus que eu visitei, por todos os passeios que eu fiz na Cidade do México. Há 2 casas da Frida Kahlo para você visitar lá. Tem a Casa Azul e tem a Casa Estúdio, que é da Frida Kahlo com o Diego Rivera. Gente, muita história, vale muito a pena ir para a Cidade do México. Todos os museus que nós vimos lá de arte, o Museu da Inquisição, vale muito a pena, só vai. E, perdão, tem mais pirâmide e mais ruína para ver quando estamos na Cidade do México. Obviamente não dentro da cidade, né, gente? Ali nas redondezas. Também visitamos a Catedral da... Ai, meu Deus! Guadalupe. Nossa, que passeio incrível! A catedral é maravilhosa, foi muito emocionante. Muitos fiéis da América Latina inteira indo pra catedral, pra Basílica de Guadalupe. Foi uma parte do passeio que foi maravilhosa. Muita conexão com o povo mexicano, com o povo latino. Chorei, mas, óbvio, tudo já. Na casa de Frida Kahlo, gente, fizemos os passeios com os guias. A arte mexicana e a cultura mexicana são muito sedutoras. E o guia fez um passeio conosco de uma maneira que, embora eu soubesse a história, eu nunca tinha visto com aquele olhar. Ele é mexicano. E foi tão comovente, foi tão lindo. Gente, de verdade, são passeios diferentes, a Riviera Maya, as praias da Cidade do México, mas a Cidade do México vale sim a pena, é muito bonita. Visitamos as pirâmides de
Teotihuacan são nomes indígenas, tá, gente? Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar. Deixa eu até ver aqui o nome. Teotihuacan. E nessas ruínas... Ai, gente, meu Deus do céu. Se com uma pirâmide lá na Riviera Maia eu fiquei, assim, super emocionada, quando a gente chega em Teotihuacan, deve ter umas 20 pirâmides. Diferente de Chichén Itzá, que funcionava como um calendário, Teotihuacan era uma cidade. Ali havia um palácio, tem as pirâmides do Sol e da Lua, que também tinham essa função de controlar o tempo, de medir as estações. E ao fundo você vê toda hora eu tô chutando o ring light, perdão. E ao fundo você vê não é huracán? El Vulcán, o vulcão. E aí você entende, porque quando você chega na Cidade do México é tudo bem escuro, mas é devido a essa pedra vulcânica. E aí você vê o vulcão, tudo faz sentido quando você vai nesses passeios e de verdade está entendendo ali toda a explicação que os guias estão dando. É muito lindo, gente, é muito lindo. Dica de viagem, tá bom? Principalmente quando você for a Teotihuacan. Eu, que viajo muito, já aprendi. Eu sempre levo uma sombrinha. A sombrinha sempre tá na minha mala, gente. Porque serve pro sol e pra chuva. E lá, acho que é um descampal, é um terreno ao céu aberto, gente. E é sol na cabeça o dia inteiro. Então levem uma sombrinha, tá bom? Pra se proteger do sol, pro passeio não ser desagradável pra você. E isso vale para Andalucia também, no sul da Espanha. Isso serve para quando você for a Cartagena, em Colômbia. Eu nunca me arrependi de levar uma sombrinha na mala. Fica a dica. Deixa eu ver aqui, porque tá chegando tanto de mensagem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. A história da Frida Kahlo é muito triste. O México deve ser maravilhoso mesmo. Vale muito a pena, gente. Muito a pena. O meu marido falou assim, não, você vai gostar muito mais da Colômbia. Ai, não sei nem te dizer o que eu gostei mais, se foi da Colômbia ou do México. Os dois são o Caribe e são maravilhosos. Mas no México a comida é mais gostosa do que na Colômbia. E na Colômbia os preços são mais em conta. Então, aí depois vocês me contem, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, o que vocês acharam. Mais gente falando da Frida Kahlo. Mas é uma artista mundialmente conhecida e não foi uma artista que precisou morrer para provar o seu valor. Em vida, a Frida recebeu alguns prêmios e muito reconhecimento do povo mexicano e também internacionalmente. As pinturas dela comovem muito. Ela teve uma história de vida um pouco muito triste, mas ela fez do limão uma bela limonada. A Frida Kahlo, ela está muito associada à força, não só da mulher, a força que nós seres humanos temos em nós mesmos. E de como é importante a gente saber dar uma interpretação positiva para o que acontece com a gente. Obviamente, enquanto estava em vida, ela sofria muito. Eu não estava rindo e saltitante sempre. Isso até nas imagens dela você vê que ela tinha ali os altos e baixos dela. Mas ela viveu a vida dela, ela viveu como ela pôde. Ela fez o melhor com o que ela tinha. E fez história. E realmente é uma pintura na qual a gente identifica bastante elementos do México. As cores, as flores, o próprio Dia dos Mortos aparece bastante na pintura dela. Maravilhosa, maravilhosa. Eu só acho que a Frida Kahlo é maravilhosa. Deixa eu contar pra vocês um pouco da variedade mexicana. Carol, sentiu dificuldade para conversar lá? Não, porque eu falo o espanhol. Eu sempre venho aqui e comento com vocês. Não se preocupem em aprender
a variedade linguística. Se preocupem em aprender o idioma. De norte a sul do Brasil, pessoal, nós falamos português. Quando eu vou para Bahia, eu escuto palavras diferentes, eu escuto um sotaque diferente, mas isso não é um problema para mim. Se eu não souber, sei lá, usou uma palavra que eu não conheço, eu pergunto, o que é isso? O que significa? Porque eu falo o idioma. Quando eu vou pro sul, se eu escutar alguma palavra, no sul eles gostam de falar duas coisas que pra mim, que sou de pra eu, né? Desculpa, pra mim, eu sou de Minas, soam um pouco bizarras. Que é negrinho e cacetinho. Que é brigadeiro e... O cacetinho, acho que eu não sei se é um pão de sal ou né, um pão francês ou um pão em barra. Mas eu já sei que eu vou ter que ficar atenta quando eu for ao sul. Nós falamos o mesmo idioma, então não é um problema ir pro sul e escutar um sotaque mais cantado. O mesmo acontece pelo mundo hispânico. Ah, Carol, mas eles estão em países diferentes. Não vai soar como soa quando nós escutamos o português de Portugal? Pode acontecer também. Não vou te mentir, não. Pode acontecer também de você sentir um pouco mais de dificuldade para reconhecer uma variedade de outro país. E, por exemplo, entre Colômbia e México não tem tanto problema, mas entre Chile e Espanha, que está em outro continente, pode haver um pouco mais de problema ali. Mas eu nem chamaria de problema. Eles sentem mais a variação, mas isso nunca é um problema. Com relação às variações linguísticas, a gente se adapta sim. O ser humano é muito, muito inteligente, muito ágil. E a gente se adapta sim. No México, por exemplo, para falar de verdade, na verdade, em sério, a gente fala neta ou la neta. E tá tudo bem. Se aprende assim. Em menos de 24 horas você já consegue ir fazendo os ajustes. Então, adiantando para vocês aqui, quais são os pequenos ajustes que não necessariamente você tenha que fazer quando você vai para este país, mas que é interessante para você escutar e entender, ou para quando você estiver assistindo uma série, um filme, estiver escutando uma música. Que onda? Isso é uma maneira de cumprimentar, de saludar em espanhol. Não só no México, em que onda? Em plan, que passa? Buenos dias, que tal? Whey. Eu comentei com vocês nos stories, eu não vi se todo mundo viu. Whey. Tem o whey protein, que isso tem lá no México também, óbvio. Mas tem whey, que a gente escreve com G. G-U-E-Y. Isso significa cara. Como é o tio em Espanha? É o cara, o mano. Ou é uma maneira de você chamar a atenção do outro para conversar com ele. Que mais? Chido y padre. Decir esto en México significa que algo es muy guay, muy bonito, muy chévere, muy bacán. Variedade para vocês aí. La chamba. La chamba é como el curro. É o trabalho. Como vocês, eu acredito que vão estar de férias quando forem para o México. Na verdade, não, né? Eu até comentei com vocês que alguns alunos aqui precisam de aprender o espanhol porque mantém relações comerciais e de negócios com o México. Então, la chamba é uma palavra que pode sair, La chamba, o trabalho, o trampo, alguma coisa nesse sentido. Não manches, não manches. Esse tipo de linguagem, gente, ele é muito informal. Vocês aprendem no meu curso essa variação linguística e eu pontuo lá. Isso é muito coloquial e regional, mas está lá também, tá bom? Além da variação linguística do dia a dia, nós também trabalhamos a variação da pronúncia, tá bom? Já na primeira aula vocês aprendem isso da pronúncia. Gente, pensem sempre, pois não manches, em plan, não manches, fala sério, você tá me zoando? Não, fala a verdade comigo. Aguas, tipo, cuidado, fica esperto, aguas. La chela, a cerveja, a birra, tá bom, gente? Pra quem gosta, eu não gosto de tomar cerveja. Mas enfim, é uma breja. Pero si tú utilizas la palabra cerveza, te comunicas así
Gente, se você falar cerveja, o mexicano vai te entender, o colombiano vai te entender, o peruano, o boliviano, o argentino, o chileno e o espanhol. Quando diz chela, aí você tá se comunicando com uma palavra muito mexicana. Então é importante nós aprendermos variação linguística, mas tenha sempre em conta que é muito mais inteligente. Vale muito mais a pena a gente aprender a língua. Se tu utilizas a palavra cerveza, todo mundo se entera de que estás hablando. Uma birra, uma chela, isso é algo mais regional. Vai ter um uso mais limitado. Mas também aprendemos, tá bom? Isso lá no curso, não se preocupe. Ui! Que mais que eu queria mostrar pra vocês aqui? A la chela, bato. Isso foi uma novidade pra mim. Eu conheci essa palavra nessa viagem. Nessa viagem eu conheci uma música que eu amei. Me jalo. Lá nesse passeio na Riviera Maya, me jalo. Neste passeio na Riviera Maya, neste parque, né, Xcaret, foi aí um pouco que a ficha caiu. Todo o sul dos Estados Unidos, gente, vocês sabiam que aquele território fazia parte do México? Isso merece uma live só para contar essa parte da história. Mas a Califórnia, o Arizona, o Novo México, o Texas, tudo aquilo era México. E em guerras e negociações, aquela parte foi cedida aos Estados Unidos, mas a cultura do sul dos Estados Unidos, ela é mexicana, porque aquelas terras, por origem, elas pertencem ao México, né? E olha que interessante, toda aquela vibe, aqui a vibra cowboy que a gente tem dos Estados Unidos, na verdade aquilo é mexicano. E eu vi muitos espetáculos com cavalo no México. Me identifiquei bastante com essa questão do rodeio. Ai, gente. Minhas origens do rodeio, me identifiquei muito. E foi muito... enfim, foi muito interessante. Eu me perdi. Ai, perdão. Eu tava falando que o sul dos Estados Unidos é todo mexicano. E aí no México eu escutei, acho que eu escutei essa música lá e aí já coloquei no meu Spotify, Me Jalo, escrevi pra vocês aí. E aí você vê que é uma música um pouco country, assim. E tava comentando com vocês, né, de que aí foi aí que a ficha caiu. Porque eu falei assim, nossa, mas o México tem essa vibe, assim, de rodeio, igual os Estados Unidos, né? Não, na verdade é exatamente o contrário. O sul dos Estados Unidos tem essa pegada mais country por causa do México. Que mais que eu posso comentar com vocês? Então, bato, que é tipo cara, mano... Este vato. Essa música é muito country, mas eu apaixonei. Eu adorei essa música. Lana. Essa palavra é importante. Chamba y lana. La lana, onde está? Mande. Parece um pouco com português, né? Essa dá pra entender. Tipo, fala, diz pra mim, desenrola o que foi, o que tá acontecendo. E carnal, pra irmã, parceiro. Todo um vocabulário, pessoal, muito, na maioria aqui, coloquial. Aprendam a língua, a espinha dorsal do idioma. E aí você vai se comunicar com todo mundo. Deixa eu ver que tá chegando mais mensagens aqui. Pelo visto o México ganhou, acho. É o pão francês. Raniara, o cacetinho é o pão francês? Eu achava que era tipo uma baguete, assim. Mas não sei, não tive o prazer ainda de conhecer o sul do Brasil. Bruna, neta. Como se fosse neta no português, né? Neta, é dizer, a verdade. Verdade. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Neta. E eles usam bastante isso.
Antes de ir pro México, eu comecei a consumir um pouco de conteúdo mexicano pra... Enfim, gente, tem uma série, um filme na Netflix da Frida Kahlo, imperdível, vale muitíssimo a pena, embora a Frida tivesse problemas de mobilidade. No filme ela sobe as pirâmides de Teotihuacan. Está em teotihuacanês, tá, gente? Eu não consegui subir e também não acho certo. Para preservar, embora o turista possa subir essas pirâmides lá na Cidade do México, eu não quis fazer isso, tá? Bruna, te mandei aí, tá bom? Como se escreve? Mejalo. Tá aí a música. Gracias, maestra. Não, hombre. Que mais que eu posso comentar com vocês sobre o México? Eu já falei pra vocês do cupom de desconto hoje. Hoje tem cupom de descontos MEX10. Vale só até às 23h59 de hoje, tá bom? Aproveitem para comprar hoje com descontos. Fiquem tranquilos. No curso eu ensino variação linguística. A variação linguística ela é sempre muito bem-vinda pra gente expandir. Olha aí, hoje eu aprendi. Eu aprendi na minha própria língua. Que cacetinho é o pão francês. Claro, é cacetinho, não é cacetão. Cacetinho. Não tem como ser uma baguete, é um pão francês. Tá bom. Eu vou usar essa palavra aqui na minha vida? Não. Porque aqui na minha região a gente fala pão francês. Mas olha só, variação linguística, eu expandi. E a variação linguística ela é muito bem-vinda. Ela vale para você expandir, para você subir o seu nível de língua. Mas nunca se limitem, pessoal, a uma variedade linguística. Por que eu tô falando isso? Às vezes os alunos mandam assim pra mim no direct. Professora, eu tô seguindo tal Instagram, eu tô aprendendo espanhol. Mas aquela Instagram, ela usa só um exemplo, tá, gente? Vamos dizer assim, um linguajar super limitado. Super limitado. Alguns Instagramers no Brasil fazem isso. Vamos supor que eu sou de Minas, né, gente? Então eu sei falar o rocerês, o mineiro. Eu sei conversar assim, eu falo como é que você tá, um covô, um covinho. E em Minas a gente não fala assim, não. Isso é uma variedade linguística. Imagina um gringo aprendendo assim essa palavra, arredo pra lá, sai daí, sou. Imagina um gringo aprendendo mineirês e aí ele vai todo feliz. Passear pelo Brasil de norte a sul, depois ele quer também aproveitar e algum dia ir pra Portugal, ir pra Angola. Vai funcionar? Ele aprender a falar assim, onde você vai? Onde você vai? Que lá em Minas a gente fala assim, onde você tá? Então, pessoal, não menosprezieis, não menosprezem a importância de se aprender a língua. A variação linguística ela é muito bem-vinda, mas nada substitui saber a língua. Acabei de dar um exemplo para vocês aqui. Trabajo. La palabra trabajo vale em 21 países. Gente, se você falar trabalho, você vai ser entendido em 21 países. Se tu deixas la chamba ou el curro, la chamba só vale lá no México, curro só lá na Espanha. É uma pergunta, não é uma crítica. Tá valendo a pena para você aprender só a variedade desses lugares? Reflitam se vale a pena para você. Eu acho que não. Eu acho que o importante é você, de fato, aprender a língua e usar a variação linguística para você expandir. Até mesmo porque el curro, quando tu utilizas estas palavras em Espanha, isso tem um uso muito limitado, gente. Você não chega na universidade, você não chega no médico e fala el curro. Tipo assim, eu vou lá ralar. Em Minas a gente fala assim pro trabalho, né? Vai ralar hoje? Eu não falo assim em qualquer lugar. Enfim, pessoal, não quero finalizar essa live aqui
No sentido, não quero dar uma sensação de ai, que professora chata, mas eu realmente quero insistir com vocês, porque o óbvio precisa ser dito, e pela quantidade de mensagens que chega pra mim no direct, de gente falando assim, não, eu tô seguindo essa pessoa e tô aprendendo. Você tá aprendendo mesmo? Você poderia estar economizando muito tempo e dinheiro se dedicando ao estudo da língua. É universal, exercer, que vale no mundo hispânico inteiro, tá bom, pessoal? Olha só, que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tá com viagem marcada aí pro México? Muito legal essa aula de viagem ao México. Ai, eu fiquei completamente apaixonada, gente. É porque eu tô falando, tem uma hora que eu tô aqui contando pra vocês e eu não me aprofundei nas explicações desses passeios ou na vida de Frida Kahlo, porque eu não quero tirar este gostinho do aluno que vai viajar. Porque, enfim, estou na ilusão, né? Tem toda essa magia de viajar, de chegar lá e conhecer. Se o pessoal que está no curso quiser, eu posso dar uma aula inteira falando de Chichén Itzá, não tem problema algum. Inclusive eu vou perguntar lá na comunidade de estudos. Mas eu acho que, enfim, é mais interessante você chegar lá, saber espanhol, escutar a explicação do guia e se maravilhar, e se deslumbrar com a história daquele lugar. É linda. Guarda a dica. Maestra, você já veio ao Chile? Sim, Chile, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, agora México, Espanha. Já morei na Argentina e na Espanha. Vamos ver se meu marido vai me levar pra Punta Cana ano que vem, fica a dica. Vamos ver. Mas eu tô empenhada agora, gente, em passear mais pela América Central. Era uma região que eu não conhecia ainda pessoalmente e estou encantada. É que eu adoro uma praia, gente. Eu adoro uma praia. E eu fui pra Machu Picchu. Ai, subi aquilo tudo a pé. Minha Nossa Senhora, eu já não tenho mais 20 e poucos anos. Tô mais querendo ir pra praia e relaxar e ao mesmo tempo aprender. Mais alguma pergunta, pessoal, com relação a alguma dica de viagem? Aqui uma pessoa perguntou o que foi que eu mais gostei de fazer lá no México. Chichén Itzá. Foi a pirâmide na Riviera Maia. Muita matemática, muita geografia, história e antropologia e língua ao mesmo tempo. Eu fiquei enebriada com aquela surra de conhecimento que foi o passeio em Chichén Itzá, a pirâmide que está na Riviera Maia. E a outra pergunta, né? A outra pessoa queria ver mais fotos da minha renovação de votos. Isso inclui outra pessoa, meu amor. Então, meu marido é super low profile. Foi só aquela foto que ele deixou eu postar nos stories. Quem viu, viu. Foi muito romântico. Eu fiquei muito feliz. Pessoal, vou indo então. Professora Carol. Sandra. Parabéns, Sandra. Parabéns, Sandra. A Sandra tá compartilhando aqui com a gente que ela vai se formar este ano. Parabéns, Sandra. Bons estudos por aí. Ánimo. Ánimo, hombre. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. A ti, a vosotros, gracias a vosotros. Um recado importante. 3 alunos já do curso me falaram assim: professora, eu não estou na comunidade de estudos. E aí eu falei assim, gente, eu já coloquei todo mundo na comunidade de estudos. Fui lá e revisei 1 a 1. Tava todo mundo na comunidade de estudos. Conversando com o aluno ali, nós vimos que este aluno tinha escrito
lá no cadastro dele o número de telefone errado. Então, se você ainda não está nas comunidades de estudos dos cursos da Hotmart, lá no WhatsApp, né? Tem uma comunidade de estudos. Se você ainda não está nessa comunidade no WhatsApp, me manda um direct no Instagram, me fala o seu nome, me fala em qual curso você está matriculado e o seu número de telefone, que eu vou checar. Porque é isso, né? Acho que às vezes o aluno digitando ali, ele acaba errando e aí daí não dá certo, né? O convite para você entrar no grupo, tá bom? Tenho 65 anos e estudando espanhol. Parabéns! Há vários alunos aqui, hein? Vou falar assim, colocar tudo num grupo, né? 50 mais. Há vários alunos aqui que querem aprender o idioma para manter a mente ativa ou porque é uma paixão antiga e finalmente querem realizar esse sonho. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm meu total apoio. Já quero outra live. Ai, eu tô querendo contar toda a história das pirâmides e das civilizações pré-colombianas. Mas eu não sei, hein, se o pessoal vai gostar de um assunto tão específico assim. Muita história e antropologia. Não sei se é um assunto que agrada muito, não. Vamos ver. Pessoal, boa noite pra vocês. Bons estudos por aí. E a gente se vê numa próxima live, numa próxima ocasião, tá bom? Beijinho, bom descanso por aí.